Bom dia, meus irmãos e amigos que estão sintonizados neste momento aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E neste tema de hoje, a lição de número 4, desobediência humana e juízo divino. Os textos bíblicos são Isaías 24, 25, 26 e 27. Vamos começar lendo o texto áureo que está no capítulo 24, versículo 5. Acompanhemos a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebram a aliança eterna. Repito. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A ira de Deus virá contra o mundo porque a raça humana contaminou a terra com o pecado, a imoralidade e a iniquidade. No tempo presente o pecado prevalece, mas nos tempos finais Deus ordena uma calamidade pavorosa e inevitável sobre aqueles que se comprazem com a injustiça. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2, diz assim: Porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. O dia do Senhor refere-se normalmente não a um dia de 24 horas, mas a um extenso período de tempo durante o qual os inimigos de Deus são derrotados. Ainda no livro do profeta, no capítulo 34, os irmãos vão ler comigo os versículos 1 e 4. No título da minha Bíblia está a indignação de Deus contra as nações. Diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Estes versículos retratam o juízo terrível que cairá sobre todas as nações no fim dos tempos. Enfatizam a ira de Deus contra todo o pecado e rebelião no tempo atual. As nações podem ridicularizar e reiterar os caminhos de Deus, rejeitando esses caminhos, num tempo futuro que somente Deus conhece. Grande tribulação e julgamento farão tremer as nações. O profeta Isaías profetiza um juízo vindouro sobre todos os ímpios, isto é, todos aqueles que são hostis a Deus e à sua palavra. Segundo parece, o dia do Senhor começa no momento em que as pessoas estão confiantes na paz e na segurança. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Na paz e segurança que os incrédulos que estarão dizendo, a paz e segurança, isso talvez signifique que o mundo estará numa expectativa e esperança de paz,
O dia do Senhor, trazendo tribulação mundial, lhe sobrevirá repentinamente, destruindo qualquer esperança de paz e segurança. O dia do Senhor não surpreenderá os crentes como um ladrão de noite, porque eles foram destinados à salvação e não à ira, e estão em alertas, espiritualmente vigilantes e vivendo na fé, no amor e na justiça. Os crentes serão livres da ira do futuro. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ver o que diz a palavra através do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses. Diz assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A grande esperança dos crentes lá de Tessalonicenses, e o nosso também, será a vinda de Cristo, que nos livrará da ira futura. A genuína conversão a Cristo, segundo o Novo Testamento, abrange, primeiro, desviar-se do pecado. Segundo, voltar-se para Deus a fim de aguardar a volta do seu Filho Jesus. Esperar a volta de Cristo envolve uma expectativa contínua e estado de prontidão. Ainda sobre a ira futura, refere-se à ira e o juízo divino que serão derramados sobre o mundo durante o período da tribulação. Os crentes, porém, não precisam temê-la, porque Deus enviará Jesus Cristo, amém? Enviará Jesus para nos livrar daquele tempo de ira. É fato claro que a volta de Cristo acontece, ou melhor, antecede a essa ira. Apocalipse 3, 10. Vamos lá, Apocalipse 3, 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a palavra da perseverança do nosso Senhor, nós temos que guardar dentro de nós. É o que diz o próprio Senhor para nós. Vamos lá ao capítulo 16, os versículos de 1 a 16 do livro de Apocalipse. Abram a sua Bíblia. Apocalipse 16, de 1 a 16. Lá nós vamos ver 7 flagelos. 7 flagelos que nós teremos, vamos enumerar aqui para sabermos o que o nosso Senhor, através de João, lá no Apocalipse, está transmitindo para nós. Capítulo 16 de Apocalipse. O primeiro flagelo, versículo 1 e 2, diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, começa agora o derramamento das 7 taças da ira de Deus, antes da volta pessoal de Cristo à terra. Segundo flagelo, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O mar fica tão contaminado que toda criatura vivente dentro dele morre, e a sua
cor poluída parece sangue. Vamos lá no Antigo Testamento ver a consonância que tem em Êxodo. Êxodo capítulo 7, versículo 20. Êxodo 7, capítulo 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Em sangue. Terceiro flagelo. Versículos 4 a 7 do capítulo 16. No terceiro flagelo, nós vamos ler aqui nos versículos 4 a 7. Diz assim a palavra: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ah, meus irmãos, a gente tem que orar muito. Vários santos estão levando a palavra nos rincões do nosso mundo, na nossa pátria, sofrendo perseguições por amor de Jesus. Por amor de Jesus. Ainda estamos terminando missões nacionais. Nós temos que orar pelos nossos missionários que estão lá no interior do nosso país, do norte, do nordeste, levando a preciosa semente. E é um prazer quando nós amamos e colocamos missões também em nossos corações. Mas o quarto flagelo, falando ainda sobre o terceiro flagelo, uma coisa interessante: aqueles que questionam a justiça de Deus nos seus juízos não compreendem o mal hediondo do pecado, nem a intensa ira de Deus contra ele. Um Deus santo e justo por natureza opõe-se ao mal e o castiga. No quarto flagelo são os versículos 8 e 9. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Uma grande onda de calor é que estamos passando, não é, meus irmãos? Se espalhará por toda a terra, de modo tão insuportável que as pessoas blasfemarão com Deus. Vamos lá no Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Seus corações endurecidos recusam-se a arrepender-se. Vamos ao quinto flagelo, versículos 10 e 11. Diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam,
e não se arrependeram de suas obras. Hoje nós estamos vendo e vivendo muitas situações, pessoas blasfemando do nosso Deus. Misericórdia para eles. Nós temos que orar, clamar a misericórdia de Deus para essas pessoas. Nós temos que, de uma maneira ou outra, mostrar que Jesus Cristo é a única esperança para essas pessoas. São sinais do final dos tempos. Mais um flagelo. O de número 6, versículos 12 a 16. Versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. No versículo 12, que nós lemos, trata-se das nações do Oriente que, impulsionados por forças satânicas, participarão de um grande conflito, a saber, a guerra do Armagedon. E aqui no 13, sobre as rãs, esses espíritos imundos são demônios que operam milagres. Assim, enganam as nações para apoiarem o mal, o pecado e o anticristo. O dragão é o mesmo Satanás. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, como o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, durante a tribulação, os governantes das nações ficarão endemoniados. E aqui ainda nesse versículo 16, no capítulo 16, versículo 16 diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Localizado no centro-norte da Palestina, significa o Vale do Megido. Será o ponto central da batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa guerra será travada perto do fim da tribulação e acabará quando Cristo voltar para destruir os ímpios, para libertar o seu povo e para inaugurar o seu reino messiânico. Amém? E o 7º flagelo, versículos 17 a 21 do capítulo 16 de Apocalipse. Diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugirão e os montes não farão achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, meus irmãos, nós estamos já nos preparando para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Com certeza. Então nós temos que mais do que nunca estarmos vivenciando a cada dia em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Interceder por parentes nossos, amigos, vizinhos, colegas, tanto de trabalho, tanto de colégio, faculdades, para que mostrar a ele
que Jesus Cristo é o único caminho. E esse tema de missões, Jesus Cristo é a única esperança, é uma realidade para a salvação de almas, para libertar o nosso país e o mundo do jugo de Satanás. Estejamos preparados para a volta de Cristo, mas perseverando na fé, na nossa oração, diariamente, para a salvação de um parente nosso. No capítulo 24, 17, nós lemos o seguinte, que Jesus, ele nos mostrou que a única maneira do crente evitar essas coisas que hão de acontecer e evitar o pecado na sua vida é perseverar em oração. Perseverar em oração buscando a graça de Deus. Então, olha o que diz esse versículo 17 do capítulo 24 de Isaías. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. Os seguidores de Cristo devem guardar-se do pecado e orar para que seu amor a Cristo não resfrie e assim recebam graça e força para perseverar. Perseverar na fé e na retidão em Jesus Cristo. Somente assim, perseverando, poderão evitar todas as coisas terríveis que sobrevirão a este mundo nos últimos dias. Vamos agora ao capítulo 25, versículo 1. No título aqui da minha Bíblia diz, Cântico de louvor pela misericórdia divina. Leiamos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Que eu, você, todos nós, diante da situação que estamos vivendo, nós temos que louvar e glorificar ao nosso Deus. Amém? Isaías, o profeta, louva a Deus pela derrota de todo o poder do mal, que se opõe ao seu justo propósito e ao seu reino, e pelos seus atos libertador e consolador do seu povo. No capítulo ainda 25, mas no versículo 8, lemos, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. No reino futuro de Deus, toda a tristeza, desgraça e morte que tanto infelicitam a terra serão removidos e nunca mais reaparecerão. Mas eu quero ler lá em Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha como é bom, como é maravilhoso a gente estudar a palavra de Deus. A gente vê o profeta Isaías, que muitos falam que ele tem a parte apocalíptica, e a gente complementa lá no último livro, justamente Apocalipse, os mesmos dizeres, não é? Então a gente vê que tem realmente Deus comandando desde o início de Gênesis até o Apocalipse, direcionando pessoas, servos seus, que escreveram o que ele falou, o que ele citou para o nosso conhecimento nos dias de hoje. No reino futuro de Deus, toda tristeza, desgraça e morte, como eu disse, que infelicitam a terra, serão removidos e nunca mais reaparecerão.
Como um pai amoroso, Deus enxugará toda a lágrima de seus filhos e nunca mais haverá motivo para lágrimas e tristezas. Oh, glória a Deus por isso. Vamos ao capítulo 26, versículo 3. E nesse capítulo, cântico de confiança na proteção divina. Olha o que diz o versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha, nós temos que confiar realmente em Deus. Quando tivemos aquele compromisso, quando o aceitamos como nosso Salvador, nós temos que, mais do que nunca, confiar somente em Deus. Deixar as tristezas, as aflições do cotidiano, buscá-lo a todo momento. Há certas situações que a gente pensa que ele não está vendo, não está ligando para nós, mas que nada. Nós temos que aguardar, nós às vezes que somos apressados demais, podemos dizer assim, mas nós temos que esperar em Deus o momento oportuno que Ele vai dar a resposta necessária para nós. Então a gente vê, à medida que surgem os dias difíceis e tensos do fim da história, Deus conservará em perfeita paz o remanescente que permaneceu inabalável e fiel ao Senhor. Em tempo de aflição, devemos sempre manter nossa mente fixada no Senhor. Em oração, com confiança e esperança, devemos pôr a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque Ele é uma rocha eterna. Versículo 4 desse capítulo 26. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mais 2 versículos nesse capítulo também nós vamos ler, que são os versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Nos últimos dias da história, os justos esperarão com anseio a vinda do Senhor. Isaías descreve aqui esse anseio pela manifestação da presença de Deus e da sua justiça na terra. E também, os salvos em Cristo devem orar com desvelo pela volta do Senhor, a fim de arrebatá-los da terra e levá-los com Ele para sempre. Vamos agora ao último capítulo desse estudo. Como eu disse, capítulos 24, 25, 26 e agora o 27. No versículo 1 diz assim, o título aqui, na minha Bíblia, Deus ama ao seu povo e o salva. Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Esta linguagem, o Leviatã, a serpente, é uma linguagem figurada, simboliza o mal e o mundo pecaminoso em rebelião com Deus. No final dos tempos, todos os que se opõem a Deus serão destruídos. Vamos lá, mais uma vez, a Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 e 12.
Apocalipse 19, 11 e 12. Vamos começar no 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Senão ele mesmo. Então, meus queridos, vivamos a palavra de Deus em nossas vidas diariamente. Vivamos, sim. Mas eu quero voltar a falar uma coisa muito interessante, que lá sobre, no versículo 16 que nós lemos, falando sobre o Armagedon. O Armagedon, ele, como eu disse, ele é colocado no centro-norte da Palestina. É ali que vamos ter a batalha final, né? E ali vai inaugurar justamente o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui na revista da Escola Bíblica, revista Compromisso. Tem uma coisa aqui interessante que o autor ele fala. Semelhantemente aos dias atuais, todos somos lembrados da nossa vida é o reflexo da dependência diária de Deus em relação às suas promessas contidas na sua palavra. E pela sua graça que somos poupados por Deus das consequências naturais dos nossos erros. Vamos lá em Lamentações, capítulo 3. Todos nós conhecemos esse trecho, né? Lamentações, capítulo 3. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se a cada manhã. Então, meus queridos, nós temos que diariamente fazermos a leitura da palavra de Deus e orarmos. Às vezes nós damos desculpas, né? Falta de tempo, do corre-corre, vai passar a condução naquele momento, engarrafamentos. Levante um pouco mais cedo, sempre dá tempo para buscarmos a Deus de manhã. Às vezes oramos, Ele quer dar a resposta à nossa oração ou à leitura, mas a gente não deixa Ele responder. E saímos assim. Ele está sempre procurando nos guardar. Ele está sempre procurando nos amparar. Às vezes nos livra de situações que nem percebemos. Sejamos fiéis a Deus. A sua graça nos alcançará. Deixemos de lado todo sentimento de autossuficiência e arrogância e acheguemos-nos humildemente ao Senhor. Ele agirá em nosso favor, diz o autor da lição. Objetivos gerais, também aqui extraído da revista Compromisso. Entender que a obediência produz bênçãos e a desobediência tem como consequência o castigo, o juízo divino. Entender que o significado da mensagem apocalíptica de Isaías. E também objetivos específicos. Refletir sobre suas atitudes e o juízo de Deus sobre elas.
descrever os pontos importantes da mensagem apocalíptica de Isaías e expressar adoração a Deus pela grandeza da sua glória. Louvemos ao Senhor pela grandeza da sua glória. Alegremo-nos por tão grande salvação que o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam e descansemos nos braços do nosso Pai, na confiança de que nele estamos seguros. Seguro eu tenho. Não temo o temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus, diz um dos hinos do Inário Cantor Cristão. Que Deus possa alcançar seu coração nesta manhã. Que Deus fale a ti nesta manhã. Façamos uma recapitulação das nossas vidas diante de Deus, do que estamos fazendo ou poderíamos fazer e estamos deixando de fazer. Mas nunca se esqueça dessas duas coisas que a gente aprende através do nosso Senhor. Orar, vigiar e orai. E orai sem cessar. Perseverar na oração. E ler a palavra de Deus. Continuamente, diariamente. Para que possamos estar preparadíssimo para a volta do nosso Senhor. Quando Ele nos chamar, estejamos prontos a dizer sim para Ele. Oremos nesse momento. A gratidão nossa, Senhor, é que temos diante de nós a Tua palavra. E temos procurado diariamente lê-la, aplicá-la, entendê-la, para que estejamos fortes para resistir às ciladas de Satanás, que está sempre ao nosso derredor, bramando como leão. Que possamos dedicar mais tempo a ler a Tua palavra, deixar essas coisas que às vezes inundam a nossa mente, o nosso coração de coisas que Tu não queres que nós façamos. Tenha misericórdia de nós. Renova a cada manhã a nossa vida, tudo aquilo para que possamos estar diante de Ti com um coração puro, a mente pura, orando sem cessar pela vida de um parente que ainda não tem Cristo no coração. Muitos já ouviram através dos seus parentes, ou mesmo através da transmissão do culto, mas ainda não deram o passo decisivo de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais obedecer os seus ensinamentos, a sermos obedientes à Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela existência da nossa igreja nessa cidade. Nós, Igreja de Cristo, possamos ser aquela luz a iluminar a nossa cidade. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo em nossas vidas. Fortalece-nos. Perdoa os nossos pecados. Somos agradecidos por tantas bênçãos, por tantos benefícios que Tu nos tem proporcionado. Em nome de Jesus, preparando-nos para a volta dEle, para o Seu retorno nessa terra, que nós oramos. Amém.